E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, falando sobre tudo relacionado ao varejo B2B, não só de produtos, mas também de gestão, também de negócios. A gente teve alguns episódios muito interessantes aí, conversando um pouco sobre, principalmente nesse começo de temporada, sobre smartphones e sobre mobilidade. Mas agora a gente muda um pouquinho, falar um pouquinho de vários produtos que eu, inclusive, nem sabia que a Electrolux produzia. São quantos, só pra gente, antes de apresentar, são quantos produtos vocês vão lançar esse ano? Nós vamos lançar mais 120 produtos esse ano. 120 produtos em um ano. Rodrigo Padilha, vice-presidente de negócios e serviços ao consumidor latano, Electrolux Group. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite e a oportunidade de contar um pouquinho o que a gente está aprontando por lá. Pois é, cara. E eu acho que assim, eu acabei de voltar da IFA, né? Eu tenho comentado bastante aqui de algumas tendências que eu vi por lá e que, com certeza, vocês estão de olho. E eu queria entender como que vocês estão trazendo isso para o Brasil. Uma coisa que chamou muito a atenção no primeiro momento foi máquina de lavar, geladeira, televisão, tudo gastando o mínimo de energia possível. A gente tem a classificação aqui no Brasil, né, que vai de A a G. Aliás, é global essa classificação, né? Sim. E eles estavam lançando geladeira que tinha A menos 70%, ou seja, um nada. Né? O impacto na sua conta de luz é Muito quase baixo. nada. Então, como que vocês estão vendo esse ponto especificamente? Assim, ou o que tem direcionado a evolução dos produtos que vocês estão fazendo hoje? Basicamente, acho que a evolução dos produtos ela tem sido muito pautada pela economia energética, né? E claro que isso, para dar a experiência ao consumidor que ele gaste menos energia, ou seja, a conta de luz seja mais econômica. Esse é um ponto. Segundo, economia de água. Claro, com uma certa conexão com o planeta, essa coisa toda. Mas acho que o mercado todo está caminhando para isso, né? Por ser um mercado bastante comodizado, posso dizer dessa forma, nessa linha de produtos, a gente tem caminhado em acompanhar essa tendência. Mas nós, lá dentro da Electrolux, a gente, claro, está indo nessa linha de acompanhar essa escala energética, essa escala também de economia de água, mas muito mais que isso, oferecer ao consumidor uma solução mais completa. É aí que a gente está apostando cada vez mais, né? Além, claro, de entregar os parâmetros normais desse mercado bastante pujante, né? Que é o mercado de tecnologia. Mas quando você fala solução completa, é exatamente o quê? Quando a gente fala de atendimento ao consumidor, quando eu falo de solução de serviços, quando eu falo de entregar um portfólio mais completo ao consumidor que nós podemos explorar daqui a pouco. Então, tem várias soluções aí que a gente pode falar um pouquinho. Mas quando eu falo para o mercado nacional, assim, tem alguma coisa que chama atenção? Óbvio, você falou de economia, o brasileiro ele quer gastar menos, de fato. Mas a produção nacional desse tipo de produto, ela já é um pouco mais fácil ou acaba sendo mais caro produzir esse tipo de solução, porque é tecnologia de ponta, enfim? Eu posso explorar, por exemplo, a inauguração da nossa nova fábrica, que nós tivemos agora no mês de agosto, né? É uma fábrica 100% sustentável, isso obviamente traz um menor custo de produção, né? Para uma linha que realmente até poucos anos atrás era bastante onerosa, né? Então a gente traz soluções que isso se transfere de alguma forma para o custo do produto, né? Outro ponto importante é o quanto a gente evolui com inteligência artificial nos produtos, né? Ou seja, a inteligência artificial num refrigerador com a nossa tecnologia AutoSense vai regular o consumo de energia, né, e temperatura dentro do habitáculo do refrigerador. Isso traz um consumo de energia que pode propiciar uma melhor percepção do consumidor. Isso também é um outro valor agregado que faz parte, né, dessa solução que a gente vem apresentando nos últimos anos. Não, perfeito. Acho que esse ponto da IA também é importante. Foi também tendência por lá. Sim. Tinha alguns exemplos práticos. Eu acho que a IA está chegando nesse momento de que as coisas começam a ser palpáveis. Antes era IA pela IA, que legal, é tudo inteligência artificial, faz isso, faz aquilo, era hype. Agora você pega a geladeira que entende, pega ali as últimas 3 semanas de uso dela, ela entende, a geladeira do Igor, todo dia às 8 da manhã, ele abre a porta e vai pegar isso, vai pegar aquilo outro, o interior vai diminuir 3 graus, sei lá. Então ela já sabe, ó, às 7 eu vou dar um grau aqui na temperatura, ela aprende. Dar um grau na temperatura para eu não ter essa perda da temperatura depois que a porta for aberta, porque ela sempre vai ser aberta, eu já sei, então eu consigo predizer, né? Tem algumas coisas assim que começaram a ser palpáveis. Outros exemplos que eu vi, assim, de repente o limpador, né, o aspirador de pó da casa, O robô. o robô. Normalmente ele, quando até a bateria está acabando, ele vai para a base e carrega 100%. Só que tem horários do dia que a energia é mais barata, e principalmente se você tem implementação de placa solar na sua casa, de dia você está gastando menos com a conta de energia, né, porque você está gerando energia ali. Então você pode programar para o robô abastecer a energia dele ali, a bateria dele, no horário que a sua energia é mais barata. Então você começa a ver aplicações
aplicações práticas, assim, né? Isso é Sim. muito interessante. Chegar nesse momento, eu acho que agora Sim. é a virada de página. E é a tendência, né? Eu acho que o consumidor está cada vez buscando gastar menos, né? Ou Aham. seja, a gente até usa muito esse slogan da casa bem vivida, né? A gente fala muitas vezes que dentro do nossa proposta de valor para o mercado, a gente fala que nós temos altos e baixos, né? E sempre entre eles Electrolux. O que a gente quer dizer com isso? Que em todo momento o eletrodoméstico faz parte da nossa vida, né? E seja no momento em que a gente gasta mais ou gasta menos e o eletrodoméstico está presente. Então, no Brasil, a gente já tem uma questão de eficiência energética. A gente sabe que instalar placa solar é um investimento altíssimo. Está se popularizando, se democratizando cada vez mais. Mas a gente precisa entregar soluções que realmente façam mais sentido, né, para que o consumidor realmente esteja apto a pagar para isso, né? Então, são tecnologias que a gente está avaliando dia após dia, né? Mas quando eu penso no comprador B2B, né? O cara lá dos grandes varejistas. Sim. Hoje, na hora dele buscar compor o estoque dele, o que você acha que ele precisa olhar, assim? Vendo todas essas novidades, mas também aquilo que o brasileiro mais gosta. Sim. Que dicas que você dá para esse varejista para ele poder compor um estoque interessante? Eu acho que hoje em dia é muito relacionado ao que o público daquela região está pedindo, né? Muito a densidade populacional, ao poder de compra, a constituição daquele parque instalado, né? Ou seja, aquilo que o consumidor está apto a comprar, né? Então, claro, a gente oferece algumas soluções, por exemplo, nesses lançamentos, esses 120 produtos, vou dar o exemplo do refrigerador Bivolt. Foi a primeira marca que lançamos o refrigerador Bivolt para o mercado mais básico de entrada, né? Um consumidor às vezes fala, puxa, mas eu não tenho energia Bivolt na minha casa. Mas você tem uma solução em que o varejista reduz estoque. Então eu não preciso ter 2 SKUs no estoque. Então é uma solução que nós entregamos para o varejista para economia de custo na cadeia, né? Então nós podemos oferecer isso para o varejista hoje em dia. Claro que não podemos ainda popularizar em todos os produtos, mas é uma solução em que é possível ser oferecido hoje em dia. Então, existem algumas formas de compor um mix de produto em que seja mais atrativo para esse varejista, né? Eu lembro no call de alinhamento, já que você falou de estoque, lembro no call de alinhamento você me contar de como que dados e inteligência artificial estão trazendo benefícios nesse sentido também, de você conseguir otimizar estoque, otimizar a logística toda para fazer com que a operação seja mais barata e que, obviamente, na ponta você consiga oferecer o produto mais barato também. Sim, e esse é um ponto, né? Eu acho que a grande dor, né, para esse mundo do varejo, de qualquer indústria, é faltar o que a gente precisa e sobrar o que não precisa, né? Então, o que a gente tem usado são modelos estatísticos. Começa com a estatística primeiro, definindo o histórico, mas avançando ao futuro, o que a gente deve colocar em cada ponto de serviço, em cada ponto de varejo que seja compatível com a necessidade, né? Mas aí é aquele ponto, o que a inteligência artificial pode ajudar nisso? Ela pode realmente trazer modelos preditivos dependendo da sazonalidade do mercado. Nós vamos ter uma Black Friday daqui a pouco, né? A demanda vai aumentar bastante, claro, muito ocasionada por reduções de preço e tudo isso. Mas como é que se comportou as últimas Black Fridays? Como vai se comportar as Black Fridays futuras com base em previsões de consumo? É aí onde a inteligência artificial nos ajuda. Né? Você tem percebido uma evolução do mercado brasileiro com relação ao uso de dados? Eu sinto que sim, muitas empresas estão evoluindo bastante, mas eu acho que talvez a falta de dados básicos ali tratados para gerar insights interessantes seja talvez um gargalo ainda. Sei como você vê ou como que a Electrolux pode ajudar também esse parceiro nesse sentido. Eu digo assim que a gente tem, todas as empresas têm muitos dados. Muitos, né? A gente gera dado todo dia, mas como você trata, como você trabalha com esses dados? É aí onde eu vejo algumas empresas não estão evoluindo dessa forma. Nós, como Electrolux, a gente entrou numa jornada que nós chamamos de cultura analítica. Nós iniciamos uma jornada de cultura analítica, claro, isso junto com a inteligência artificial, e esse é um ponto importante. Quando a gente fala em inteligência artificial para fugir dessas hypes, nós começamos primeiro com uma alfabetização da alta liderança. Então a gente foi para uma escola de negócios, todo o corpo de liderança junto com o CEO para fazer o AI Literacy, que a gente chama, né? Fizemos um manifesto de AI, o que a gente quer de AI para a organização e definimos algumas áreas focada em produtividade, né, em negócio e também em operações. E definimos aonde a gente deveria aplicar AI. Claro, com uma base de dados que realmente fizesse sentido no dia a dia, né? Então eu vejo que nós estamos evoluindo nesse mercado, principalmente no varejo, mas ainda está um espaço muito grande pela frente que a gente possa utilizar cada vez mais esses dados e principalmente que a gente possa utilizar coparticipação entre varejo e fabricante. Tem muita oportunidade ainda. Em que ponto vocês estão nesse aspecto, assim? Como que vocês já estão conseguindo trazer varejistas para poder fazer esse match? A gente está, assim, ainda compartilhando algumas informações. Ainda tem esse protecionismo de dados, por motivos óbvios, né? Mas eu acredito que a gente tem oportunidades de enxergar o que a gente pode definir como ganha-ganha.
né? Quais são os dados que nós, como fabricantes, podemos compartilhar com o varejista e vice-versa, para que a gente pode realmente caminhar numa estrada única lá na frente, né? Então, eu acho que o paradigma que existia, olha, eu não toco no seu dado e você não toca no meu, isso já caiu por terra. Porque nós precisamos trabalhar junto no ecossistema de informações. Se a gente entrar em retail media e tudo isso que está acontecendo agora, a coisa vai Esse é um longe, exemplo. né? Esse é um exemplo. Exatamente. Mas voltando para dentro de casa, né? Quando você falou, literacy da alta liderança ali primeiro. Eu acho que nesse momento, um monte de gente deve ter ficado ansioso para poder usar alguma coisa na sua área também, né? Pô, nossa, agora sim dá para fazer tal coisa. Como é que foi esse direcionamento para falar, não, vamos começar por aqui, depois vamos por ali, isso aqui vai gerar mais resultado? Como que vocês conseguiram organizar a fila ali para até para não gerar ciumeira entre as lideranças, porque, putz, você não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o ponto inicial foi justamente isso, a gente nivelar o conhecimento, ou seja, a mesma capacitação para todo mundo. Claro que umas pessoas entendem mais, outras menos, as necessidades são diferentes em cada área. Mas a gente enumerou as principais áreas que a gente poderia enxergar um ganho maior, né? Vou dar um exemplo, uma área que muitas vezes as empresas não iam olhar, a área de RH. A gente tem hoje 7 mil funcionários do Brasil, em média, né? A América Latina. Bom, vamos criar um agente de AI dentro da área de RH para atender os funcionários. Isso eu reduzo o problema de produtividade, reduzo a quantidade de repetições para atendimento de demandas simples, né? Como, quando eu tiro minhas férias, esse tipo de coisa. Então, criamos um agente lá, criamos um agente dentro da área de finanças, um agente na área de operações e também na área de atendimento ao consumidor. Imagine nesse parque de produtos que a gente tem, né? Se eu lanço 120 produtos, né, por ano, nós temos hoje ativos mais ou menos 2.200 produtos. Temos um parque instalado hoje em 10 anos de mais ou menos 105 milhões de produtos. Imagine um agente de call center tentando dar assistência para esse consumidor que liga para um produto de, sei lá, 8 anos. Né? Então nós precisamos criar um agente ali dentro. Então são produtos de AI que a gente acabou priorizando porque a gente entende onde tem a maior demanda, onde a gente precisa evoluir. Mas uma outra coisa importante é que a gente democratizou a AI dentro da organização. Né? Claro, utilizando as ferramentas Microsoft, a gente está usando o Copilot aberto para toda a organização, dentro, claro, trabalhando dentro das políticas, né, de segurança de dados, mas todo colaborador hoje da Electrolux tem acesso ao Copilot e pode gerar, né, as suas informações, o seu prompt e principalmente criar agentes de AI para realmente fazer o seu trabalho se tornar mais fácil. E como que vocês trabalharam a segurança dentro disso? Porque você não é um GPT aberto geral. Não. Na verdade, isso foi um comitê, a partir do manifesto, né, existe uma iniciativa global de AI dentro da organização, tudo gerenciado pela área de TI, né? E depois de toda essa avaliação foi liberado em fases, né, a utilização disso para os colaboradores. Então eu posso dizer que foi um ciclo que aí durou alguns meses e nos últimos 8 meses a gente está utilizando com maior intensidade. Não, aí você falou, né? Você deu alguns casos aí. Primeiro esse do RH, que obviamente foi super legal. Você tem respostas que são óbvias, né? Você não precisa de uma pessoa ali respondendo coisas que são de repente um FAQ. Né? Depois você falou também da área das finanças, que vocês trouxeram alguns benefícios ali para a área de finanças, que também não é muito óbvio. Não é tão óbvio, mas ele toma muito tempo, né? E dá um trabalho enorme, porque imagina, são dashboards financeiros de todas as áreas, como é que você gerencia as informações de rotina e repetitivas mês a mês de negócios e etc. Então, a gente criou alguns agentes para realmente reduzir um pouco essa carga operacional que existia. Ainda, obviamente, existem outros relatórios que a gente trabalha com ferramentas até manuais, Excel e tal, com Power BI, mas a AI em algumas dessas ferramentas elas estão sendo utilizadas e testadas para que sejam produtos de AI futuros, né? Então, isso está caminhando com os bootcamps que a gente está chamando lá, que são pequenos grupos que foram montados, coordenados pelo time de TI, em que em um dia toda a área para definir quais são os produtos de dados que a gente tem que criar e para realmente trabalhar com AI depois. Perfeito. Né? E aí eu acho que tem um ponto legal também que você comentou, que é a inteligência artificial para humanização. Exato. Né? E aí, assim, sempre essa dinâmica, assim, né? Da IA para ajudar o humano, da IA para poder se aproximar para fazer um atendimento que seja cada vez mais aconchegante, que abrace mais o cliente também, acho que tem um pouco disso. Fala um pouquinho pro pessoal, como que vocês pensaram na IA dessa forma, assim, a maneira de vocês abordarem IA, né, dentro da empresa. E atender consumidor é um jogo bastante complexo, né, ainda mais numa empresa como a Electrolux, né, que tem esse parque instalado que eu comentei, de 105 milhões de produtos até 10 anos, né. A gente recebe mais ou menos 3 milhões de interações por ano, né, em diferentes conexões no Omnichannel, seja via
via telefone, via chat, via WhatsApp, enfim. Mas para fazer isso acontecer de uma maneira mais rápida, mais eficaz, a gente teve que realmente trabalhar com AI dentro da operação. Então, a gente desenvolveu um agente a gente utiliza Salesforce dentro da operação, né? Então, junto com Salesforce. Mas a gente trouxe uma camada que é extremamente crucial. Ninguém quer falar com um robô quando está com problema. Né? Então, de maneira estratégica, nos últimos anos, a Electrolux investiu numa célula de segundo nível própria. Né? E isso dentro do nosso escritório Electrolux, nós temos cerca de 93 pessoas, 100% Electrolux, né? Com uma média de empresa de 7 anos, né? E a gente... de tempo de empresa. Isso, de tempo de empresa, 7 anos de média, né? E a gente sempre gosta de falar da inclusão, né? A gente tem aí, em média, 14% dessas pessoas têm acima de 50 anos, né? Então eu tenho até orgulho de falar, porque eu sou um dos sponsors eu sou sponsor, na verdade, do comitê de gerações da empresa. Legal. E a gente investe nisso porque a gente entende que a empatia para o consumidor também exige resiliência, exige, né, escutar o consumidor com humildade de realmente a pessoa está sofrendo um problema e muitas vezes ele não é de solução imediata, né? Então a gente investiu nisso para poder trazer um aspecto mais humano na relação, porque muitas vezes não é só apertar um botão, no dia seguinte aparece uma geladeira nova na casa do consumidor, né? Então a gente traz muito esse trabalho, porque no mundo de eletrodoméstico, como muita gente sabe, né, é um trabalho de campo também. Né? Diferente de um celular em que você realmente dispara um novo software e ele vai via rede celular e atualiza no seu aparelho, né? Então você precisa realmente de uma intervenção de um técnico e etc. Então essa humanização ela acontece no dia a dia nessas interações e é onde a gente não olha em tempo médio de atendimento quando você fala de call center. Para quem é desse mundo sabe o que eu estou falando, né? Então a gente olha muito na resolutividade e trabalha no tempo médio de atendimento de todos esses casos que a gente trabalha. Então quanto menor, melhor, mas com qualidade. Perfeito. Né? E aí, assim, você falou dessa quantidade de produtos, né? E lançamento todo ano, SKUs, uma quantidade absurda. Sim. Eu fico imaginando a pessoa que liga porque quebrou, sei lá, a alça da minha geladeira X, que foi produzida em 2021 e que é aquela alça específica. Ainda é novo, não é mais fácil. Assim, aquela alça específica. O quanto de estoque vocês devem ter e o tanto de parcerias ou formas de buscar exatamente essa peça espalhada no Brasil afora. Como que vocês conseguem chegar nesse ponto para resolver o problema do cliente? Então, isso é bem curioso, porque, na verdade, né, se a gente tivesse todas as peças de todos os produtos no estoque, né, eu sempre brinco que a gente precisava de um estádio do Maracanã, né, com todas as peças, né, mas não é assim que funciona. E a gente sabe, né, pelo comportamento dos produtos, quais são as peças que realmente a gente precisa ter maior quantidade, pelo índice de falhas e tudo isso. Então, são modelos estatísticos e preditivos que a gente trabalha, e cada vez mais as tecnologias elas estão se comunizando, né? Então, a gente sabe que alguns itens de refrigerador eles são iguais de outros modelos e assim segue. Quando você fala de um item de aparência, que é esse que você comentou, um puxador, é um item inédito. Não tem muito o que dizer. Então, às vezes, a gente acaba produzindo até em 3D um item. Né? Quando é necessário, né? Único. Sai caro, mas é muito mais a experiência do consumidor do que realmente aquele preço daquela peça. Então a gente tem a gente fala que a visão da experiência do consumidor ele é muito diferente do preço peça. Perfeito. Né? Então a gente trabalha muito nessa questão da solução completa. E para entregar aquela peça naquele local correto, quando você fala, né, da extensão territorial do Brasil, a gente utiliza o modelo estatístico do passado e utiliza inteligência artificial para poder trabalhar a predição do futuro. Então a gente alimenta vários parâmetros, né, de projetos que estão entrando, né, com base na previsibilidade de vendas, quais são os mercados onde a gente vai entrar, qual é o tipo de produto e as curvas, né, de distribuição desses produtos para poder alimentar o futuro. Então a gente trabalha com as duas visões para poder acertar na maior parte do tempo o que a gente precisa fornecer para o mercado e ter disponível. E é legal você ter esse relacionamento com o cliente também ao longo do tempo, porque sua janela de troca, ela é... Assim, a pessoa compra uma geladeira hoje, no ano que vem ela não vai comprar outra. Não. Qual que é a média de tempo para uma troca de geladeira hoje? Em média, nós estamos falando aí de um ciclo de 8 a 12 anos, em média. Seja, você tem que estar na cabeça desse consumidor por 8 a 12 anos para que na troca ele não te troque por outro. Exatamente. E aí é onde a gente trabalha todo o nosso portfólio. Né? Então, nós, como marca, a gente tem uma extensão de portfólio que, como objetivo, é estar presente todo dia na cabeça do consumidor. E como fazer isso? Então, aí a gente trabalha com a nossa linha de eletrodoméstico, que é a linha base, né? Que a gente fala dos médios, né? Que é geladeira, fogão, máquina de lavar, né? Que é os MDAs, né? Que nós falamos, os Medium Domestic Appliances, e nós temos toda a linha de Small Appliances, né? Que são os eletroportáteis. E é uma infinidade de produtos, né? Desde
hoje as air fryers, as famosas air fryers, aí trabalhamos com sanduicheiras, liquidificadores, torradeiras elétricas, espremedores de suco, aí tem, como é que chama lá, panela de arroz e várias outras, enfim. E mais do que isso, a gente tem uma linha de utilidades domésticas, né, que a gente chama de acessórios. E aí é uma linha que ela não é acessório por acessório, ela não vai estar em qualquer loja de utilidades domésticas por aí ou em qualquer prateleira de supermercado, ela casa com a proposta da marca, né? Então, a gente fala que um organizador de vidro com uma tampa de bambu casa com a proposta da marca, pela sustentabilidade e pelo armazenamento do alimento dentro daquele refrigerador que tem um autosense que regula a temperatura e o alimento dura por mais tempo, né? Então, tem toda uma proposta de valor em que, sim, consegue ter mais regularidade e recorrência de compra do que simplesmente um refrigerador a cada 8, 10 anos. Que aí você está lá lidando com esse cliente o tempo todo. Exatamente. E vocês conseguem prever alguma coisa? Do tipo, ó, eu tenho o negócio de água lá, como chama? O purificador de água. Ele dura uma quantidade X de vezes, ele acende a luzinha ali na hora que que já me avisa que está na hora de trocar. Sim. Esse tipo de coisa daria para usar dados também para eu conseguir prever e começar, né? Tem? E temos. Como funciona? Então, porque assim, aí a minha relação com a Electrolux hoje é no e-mail, porque aí vira mexe, você me manda um e-mail falando de alguma coisa que eu poderia trocar ou que eu poderia aproveitar para poder comprar dentro dessas outras coisas. Mas eu acho que pode ser muito mais. Pode. Na verdade, o grande ouro, né, desse mercado, né, e no mercado em geral, é o CRM, né? Eu acho que o CRM hoje, e principalmente a hiperpersonalização. Exato. Eu falo que a hiperpersonalização é o grande ouro desse mercado. Quem acertar muito bem isso, realmente vai ganhar muito dinheiro. Mas o ponto principal é qual filtro do teu purificador você precisa nesse momento e saber o momento exato e a solução que você precisa. Vou lhe dar um exemplo. Se dentro do nosso CRM eu tenho o teu cadastro, conheço o teu purificador e que teu consumo é a cada, por exemplo, a litragem que você utiliza não é em cada 6 meses, mas a cada 8 meses ou a cada 4 meses, eu envio essa tua oferta pronta só para você apertar um botão, eu já conheço os teus dados do cartão de crédito e você só dá o ok. Né? Então, é nessa linha que a gente está trabalhando. Inclusive, hoje, quando você compra um produto novo, né, e você, por exemplo, não adquire uma garantia estendida, fala, puxa, mas então o produto vai quebrar? Não, garantia estendida é uma proteção, né? Por um valor bem baixo, e você não adquiriu a garantia estendida, em alguns meses após a compra, a gente vai te alertando. Né, até completar os 12 meses da garantia. E se você não adquirir até 2 meses, passando um pouquinho, a gente também te alerta. Olha, já passou a tua garantia, você não está afim de adquirir, mas isso customizado, não é aquele lead aberto de qualquer forma. Né? Então a gente teve que desenvolver toda essa tecnologia sistêmica para que a gente chegue no consumidor com a oferta que caiba de acordo com o perfil dele. Perfeito. E aí essa hiperpersonalização no bastidor é um trabalho danado, que você comentou a respeito de dados, né? É onde a gente conseguiu evoluir bastante nos últimos, eu posso dizer, 2 anos. Legal. Eu tenho um caso incrível, assim, que é do Rodrigo Baron, ele é diretor, agora eu estou na dúvida se ele é diretor de CX ou de logística da Cielo, mas é porque ele juntou as duas coisas. Ele veio da Latam. Então, logística da Latam, você imagina, fecha o aeroporto, muda tudo, né? A dor de cabeça que não é você refazer a malha acontecer da melhor maneira. Sim. E ele começou a juntar esses 2 pontos. Então, hoje ele faz uma coisa muito legal de predição, por exemplo, que ele sabe que a maquininha do cara ele tem uma bobina que vai durar por mais 3 dias dentro daquele volume de vendas que ele faz. Então ele já consegue mandar a bobina para o cara antes mesmo dele pedir. Então ele não vai usar a maquininha do concorrente, não vai correr o risco de gostar da maquininha do concorrente e parar de usar dele. Ele conseguiu fazer substituição de maquininhas nas grandes capitais, nas grandes cidades brasileiras, em 2 horas. O que também é uma janela para não deixar o cara usar o concorrente. Ele já sabe, por exemplo, que numa manutenção da maquininha, aquele botão ali no teste de como é que fala? De usabilidade? De usabilidade, e de estresse, talvez. De estresse. Eu consigo... Aquele botão vai durar tantas apertadas. Então, se a maquininha está estragando, veio para cá para manutenção, e ali ela já está chegando perto desse número de apertadas, eu já vou mandar uma nova. Para evitar esse tipo de desgaste para o cara. Então, quando você tem dados, você começa a ter esse monte de novas informações e possibilidades de tratar melhor o cliente. Sim. Isso é fascinante quando você começa a pensar a longo prazo, né? E esse é um ponto importante que a indústria de eletrodomésticos está
está caminhando, tá? Então isso tudo é conectividade. Conectividade. Ou seja, você tem Então, tem todos dados, os tem informação. parâmetros da maquininha na mão do fabricante, Aham. né? Você comentou, por exemplo, das transações para poder mandar a bobina, né? É algo parece ser tão simples, tão óbvio, mas não se tinha até um tempo atrás. Eu tinha que ter uma certa fricção do cliente de ter que entrar em contato, pedir a bobina ou até, mas eu faço isso via app. Continua sendo uma fricção, né? Então, de maneira preditiva ou proativa, né, você entregar o serviço antes que você pense que o consumidor ou o cliente precise. Então essa é uma tendência que vai vir muito forte no mercado de eletrodomésticos e ainda não veio justamente porque o mercado de eletrodomésticos eu chamo que ele é estacionário. O que quer dizer isso, né? É um produto que fica na sua casa e que dura muito tempo. Então, é uma tecnologia que ela não se renova a cada dia, diferente da maquininha de cartão. Quantas maquininhas novas você viu nos últimos 1 ano? Né? A evolução desse hardware, né? Ele se democratizou muito em termos de custo, principalmente. Diferente de um refrigerador. Ele não troca a cada 6 meses, né? Então, é uma tecnologia que está vindo realmente vamos dizer assim, num intervalo de tempo inferior, né, a essas máquinas de cartão ou até né, de aparelho celular, mas que veio para ficar. Né? Ainda assim, cada vez mais os aparelhos conectados foi o que você falou. Então agora eu tenho contato com a empresa, eu sei o que está acontecendo na casa do cliente. Exatamente, né? Sei tudo. Perfeito. Né? E isso exige, e esse é um ponto importante, a gente tem, pra você ter uma ideia, a gente tem uma central de monitoramento, né, de todas as nossas ordens de serviço e tal. E a gente tem isso porque o consumidor abre o chamado e tal. Ainda é um contato receptivo, né? Eu sempre falo pro time, essa ainda é a nossa dor, né? Porque o nosso produto ainda não é proativo, ele não se comunica de maneira proativa conosco, né? Alguns produtos sim, que é o caso de ar-condicionados mais novos e todos que já são conectados. Então eu já consigo ter os dados, já consigo ter a interface de uso. Mas a partir do momento que eu tiver esses produtos conectados mais no futuro, né? Isso eu falo para toda a indústria, não só para a Electrolux, imagine o quanto a gente não vai conseguir melhorar o nível de serviço. O quanto a gente não vai conseguir diminuir a quantidade de intervenções que a gente tem improdutivas hoje no campo. Isso para a indústria como um todo, né? Exato, não, 1000 possibilidades. 1000 possibilidades. E aí a gente, entrando ainda dentro dessa lógica, né, de evolução e tal, vocês acabaram de inaugurar uma fábrica, que você comentou no começo ali da conversa. Sim. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, assim, porque eu acho que a fábrica conectada hoje faz toda a diferença também. Sim. Se pegar a planta de vocês atual, né, a mais tradicional de vocês, e essa que vocês acabaram de lançar 1 mês atrás, deve ter um gap absurdo, assim, né? Absurdo. Como foi a concepção dessa fábrica, assim? O que vocês pensaram para poder trazer esse chão de fábrica mais inteligente também? Olha, posso dizer que são 2 realidades completamente diferentes, né? Então, imagine uma fábrica construída lá, né, há mais de 50 anos, né, no meio do centro de uma cidade, em que não existia nada ao redor. Hoje a cidade engoliu a fábrica, né? Ou praticamente a fábrica está sendo engolida, né? É uma fábrica totalmente nova, né, 100% sustentável, num terreno na cidade de São José dos Pinhais, que fica anexa a Curitiba. E quando eu falo que é 100% sustentável é porque ela tem ventilação autônoma, ela tem iluminação, né, autônoma também, todos os resíduos são 100% recuperáveis. Ruído também, quase impossível você ouvir ruído justamente pelo pé direito alto. Enfim, ela foi concebida para realmente dar um conforto térmico, acústico, né, e visual para os colaboradores, né? Então, e claro, com vários acordos com a região, né, a gente também tem várias ações, né, de desenvolvimento da comunidade, né? A gente está gerando hoje já em torno de 2.000 empregos, né? Legal. Também tem toda essa questão social que é envolvida. Mas é uma fábrica que foi concebida para trazer novos produtos, então a gente já está produzindo os ventiladores de mesa e também de piso e os novos liquidificadores que nós tínhamos parado de produzir, né? Até um tempo atrás, no passado, a gente importava esses produtos. Então a gente está conseguindo agora nacionalizar e também, né, proporcionar mais índice de nacionalização para a nossa linha. Então, e qual o tamanho dessa planta? 50 mil metros de área construída hoje em dia já. Mas já previsto o crescimento. Previsto uma segunda fase mais para frente. E como você estava falando, né, que é um espaço todo ecologicamente correto, sustentável e tal, ele está dentro de uma reserva que você estava me contando? Ele está dentro de uma área que era até então uma área de exploração de grama, né? Ou seja, os proprietários antigos vendiam grama e tal, uma área bem ecológica, né? E foi utilizada parte dessa área para construir a fábrica. Então tem toda uma troca aí para o ecossistema, né? Legal. Eu acho curioso quando a gente pensa nas fábricas mais atuais, que eu imagino que deva acontecer em algumas partes dessa fábrica de vocês, que quando a gente pensa que eu tenho robô trabalhando lá dentro, o robô
tudo bem se tiver num lugar um pouquinho quente, ele não vai suar. Tudo bem se estiver escuro, ele não precisa ver. Então tem um monte de coisa assim que faz toda a diferença, né? A gente estava comentando do CD do Mercado Livre, que é bem assim, que é super interessante visitar. Obviamente a gente está falando aqui para um público de varejo que está acostumado com o parque industrial, mas quem não conhece, né, às vezes nem para pensar nas possibilidades que surgem quando você começa a trabalhar hoje com a automação dentro da fábrica. E assim, é uma fábrica que produz injeção, né, injeção plástica, né, que esquenta e tudo. Mesmo assim, a gente consegue realmente manter uma temperatura adequada, porque foi feito até esse cálculo, esse dimensionamento, mesmo com esse tipo de processo. E o contrário, Rodrigo, assim, quando eu penso, beleza, todos os investimentos e tudo que tem de novo na planta nova, o que dá para aproveitar desse conhecimento e trazer para a planta anterior, para a planta de 50 anos? Parcialmente é possível trazer. O ponto realmente é a questão física, né? Limitação física, né? É possível desafogar a linha, né? A linha atual, tanto que parte do processo produtivo tende a ser transferido para a fábrica nova. Obviamente vai ser mantida essa fábrica atual, mas é possível desafogar o quão aglutinado está a produção atual. Mas parte da tecnologia não é possível já adequar, porque o investimento seria muito alto, principalmente quando você fala de uma fábrica sustentável. Começa do zero, não faz sentido, daí tem que começar do zero. Rodrigo, tem um ponto que é legal também dentro da Eletrolar atualmente, que assim, a gente vai pegar o distrito AMB inteiro, ele vai se chamar distrito Eletrolar ali dos 4 dias de evento, e uma dessas partes é a Interior Lifestyle, que é o braço internacional da Ambiente. A Ambiente é a maior feira de UD que acontece em Frankfurt, a gente é o braço América do Sul, quer dizer. E ali a gente fala também com o público de arquitetos, de decoradores que estão buscando também eletrodomésticos de alto nível, né? E que são inspiracionais também. Nesse sentido, vocês têm um programa de relacionamento com arquitetos e decoradores que também é muito interessante, usando inclusive tecnologia. Exatamente, esse é o Electrolux Projeta, né? Então hoje a gente fala que a gente começou como uma plataforma para vender eletrodomésticos. A gente começou dessa forma, né? Como é que a gente ampliava, né, a venda de eletrodoméstico. Mas a gente descobriu que tem um público aí de arquitetos e decoradores de interiores que é muito mais pujante no mercado. Então esses profissionais, eles têm um relacionamento direto com o consumidor na hora de conceber seus imóveis, suas casas, né, seus apartamentos e assim por diante. E aí a gente buscou desenvolver, muito mais do que vender produto, um programa de relacionamento com eles, né? Então a gente começou primeiro fornecendo os blocos lá das imagens dos produtos para que eles conectem, né, com os seus desenhos. Começamos a popular cada vez mais esses blocos nas plataformas que eles utilizam. E esses profissionais agora, eles utilizam esses blocos, esses desenhos, em conjunto com os seus clientes e trabalhando conosco nos programas de relacionamento. Então a gente já está presente na Casa Cor, presente na Casa Dexco, isso foi ampliando cada vez mais. Tem um espaço enorme nesse mercado, né? Quando você fala dos arquitetos e dos decoradores, imagine a imensidão desse mercado no Brasil, né? E o nosso objetivo principal, claro, né, é vender mais produtos, né? A gente quer ampliar a nossa base, mas que todo mundo ganhe nisso, né? Então esses profissionais também, eles têm a intenção de fechar o projeto já com esses clientes, né? E quanto maior seja a facilidade para o consumidor, melhor, que ele vai lá, eleja qual é o apartamento, a casa que ele quer, a forma com que ele quer, com a cor que ele quer, já renderizado já nas cores que ele já imagina, já paga o seu arquiteto, o seu decorador. E aí a gente entra com a solução, né, de retaguarda junto com eles. Então eu acredito que esse é um programa que nós iniciamos de uma maneira bem incipiente, que agora tomou um corpo bastante grande, e eu acredito que ainda vai evoluir ainda mais, né? Quer dizer, solução completa. E para o arquiteto e para o decorador participar, qual o caminho? Então, para o caminho ele entra em Electrolux Projeto, só digitar lá no Google, tem um site específico sobre isso, ele pode se cadastrar, né, e aí fazer parte do nosso portal, né, e ali vai ter um convite para que ele faça parte dos eventos e já pode participar já de cara, né, já pode baixar os blocos, inclusive, para utilizar, né? E fazer parte dos nossos eventos, né? Inclusive, até já pode remunerar. O que mais vocês já pensaram sobre o uso de tecnologia para poder encantar o cliente? Você estava contando também de realidade aumentada. A gente já fez também um projeto com uma das construtoras lá do Sul, né, que é a GT Building, né, em que essa construtora queria fornecer ao cliente uma solução de realidade aumentada do apartamento, né? Então era um imóvel de alto padrão e queria mostrar tudo, né, não só a visão da sacada, etc, né? Queria mostrar a cozinha, a lavanderia e etc. E a gente fez um projeto em conjunto com eles de colocar os nossos eletrodomésticos de alto padrão dentro do apartamento, né, em que ele pudesse visualizar. Então a gente pegou esses blocos dos
os arquitetos, colocamos junto, né, com essa solução, e o cliente pôde, através do óculos de realidade aumentada, olhar, né, a sua cozinha, a sua lavanderia com os nossos produtos lá. E foi muito interessante, né? E vendeu todos os apartamentos. Isso que é legal. Não, sim, Né? eu acho que isso aí é um tipo de solução que para mim funciona bem. É. Eu não consigo ter essa visão espacial, assim. Para mim, eu sou um zero à esquerda nesse sentido. Esse tipo de E é solução uma me ajuda tendência, muito. né? É uma tendência. É uma tendência, exatamente. Tendência. E cada vez mais acessível, né, para se fazer. Cada vez Então, mais democratizadas essas soluções, né? Agora, tem uma coisa, cara, assim, que eu vejo sempre há anos, assim, em feiras de eletrodoméstico, eletroeletrônico, IFA, CES e tal, Sim. que são as geladeiras inteligentes, mas que tem aquela pegada de tipo, ai, beleza, eu sei o que tem dentro da geladeira e vou montar para você a receita com base no que tem ali. Ah, sim. Isso é muito blá 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 ainda e pouca prática, no final das contas? Olha, Onde gera dificuldade? Porque gera interesse do consumidor. Gera. É mais ou menos assim, a gente diz que isso é aspiracional, né? É aspiracional, é algo que chama atenção, mas na prática, como qualquer produto, e aqui eu não falo só de geladeira, qualquer produto do mercado, ele gera um buzz na hora da compra, mas o uso realmente ele se limita a 2, 3 funções. Né? Então, claro, se a gente não tiver essas soluções, o consumidor pode até não comprar. Mas isso é um nicho muito específico. Muito específico. Quando a gente está discutindo, por exemplo, lavadoras, né? Lavadoras front-load, né? Aquelas da porta na frente, que aqui no Brasil ela é menos popular do que na Europa, que só tem front-load. Né? A gente discute as inúmeras funções que existem no produto. Né? Lavar a roupa mais pesada, menos pesada, suave, não suave, para beber. Vai usar a lavagem rápida do dia. Exatamente, rápida do dia ou aquela comum de algodão e assim vai, né? Quer dizer, o quão interessante é para o consumidor entender tudo aquilo. Ainda mais no dia a dia. Né? Então isso se torna muito sim aspiracional, tem que ter, a gente precisa desenvolver, mas em termos de uso a gente tem visto que realmente após a compra é uma queda abrupta, né, que se torna realmente mais um feature de venda do que realmente de uso. Sim, né? e o custo disso é alto. E o custo disso é alto. Né? Mas o consumidor, muito deles, o mais premium ele paga. Como, por exemplo, refrigeradores que a gente vê hoje em dia, né, com uma das portas transparentes e tudo isso, me veio novidade. Dois toquinhos, fica transparente. Tem um concorrente que faz isso aí, enfim. Boa. Cara, tem mais algum ponto que você acha que vale a gente abordar? Algum último ponto, algum último insight para o pessoal, para o próprio varejista que vai refazer seu estoque agora para Black Friday ou para Natal? Bom, eu acho que nós como Electrolux, a gente sempre insiste nisso, né? A gente tem um portfólio mais completo do mercado, a gente tem um range de produtos bem amplo em diversos segmentos, né? E, claro, é uma Black Friday bastante acirrada, né? Bastante competitiva, como a gente tem visto no mercado para todas as marcas, mas eu acredito que a gente, como marca, a gente entrega uma solução completa e durável. É uma solução em que o consumidor ele pode confiar na marca com uma rede histórica, uma rede que é o que a gente fala que é o nosso grande ativo, em que o que ele precisar da Electrolux a gente está disponível, né? Então a gente não vende só um produto, a gente vende uma solução, né? Então é uma solução que não é só o produto, a gente vende o pós-venda também. Né? A gente vende um relacionamento de longo prazo com esse consumidor. Então ele pode contar conosco como uma marca que faz parte da casa desse consumidor. Né? Então isso a gente atesta não só no discurso e comprova com vários elementos, né? Nas nossas plataformas de relacionamento e também nos prêmios que a gente ganha. Né? É a única empresa que ganhou 8 vezes o prêmio do Reclame Aqui. Em sequência, 8 vezes, né? E isso não é um prêmio de um instituto, né? Qualquer, né? Não é um instituto que define, é o consumidor que vai lá e vota e define. Então não é para qualquer marca que faz isso, né? Então a gente tem vários elementos de mercado que demonstram que o nosso relacionamento é de longo prazo. Então eu coloco isso muito mais do que uma oferta para o mercado, uma oferta de Black Friday, mas que o consumidor pense com carinho, principalmente quando vai eleger uma marca, né? Uma vez que entra dentro de uma loja do varejo e olha de longe, ele vê vários produtos e muitas vezes é difícil dizer qual é qual, né? Em qual marca, só chegando perto, vendo os atributos, né? Então, é isso que a gente vende, é a solução completa, né? Perfeito. Bom, Rodrigo, a nossa conversa de agora fica por aqui, mas eu já, como sempre, a gente coloca o link do seu LinkedIn ali, também da Electrolux, das páginas que a gente falou aqui para os arquitetos, todos os links relacionados aqui embaixo, junto do episódio, para facilitar para o pessoal saber mais. Eu agradeço demais a presença, Rodrigo Padilha, vice-presidente de Negócios e Serviços ao Consumidor Latam Electrolux Group. Prazer, brigadão pela conversa. Eu que agradeço. Adorei. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu, cara, até a próxima. Valeu. E você também. Tchau. Fica ligado, até o próximo episódio. Valeu, obrigado.